E agora é um programa oficial, beleza? Então acompanha a gente aí toda quinta-feira, beleza? 6h30 da tarde, ou 18h30, como gostam as pessoas eruditas clássicas, certo? 6h30 da tarde, você acompanha nós, TV 247, não esquece. E para vir logo no primeiro Tumultuando Tudo, quem nós trouxemos? Eduardo. Salve, salve a todos, aqueles que estão aí assistindo. Com muito orgulho que eu estou presente hoje aqui nessa estreia do meu parceiro Ferrez. É sempre algo muito positivo quando você abre um novo espaço, ainda mais para falar de rap, de política, para falar daquilo que normalmente a gente não fala na periferia. Então, só tenho a agradecer pelo convite e desejar que esse programa tenha uma vida muito longa, porque é disso que a gente está precisando. É do debate político, do debate social, de mostrar que o rap ele é muito mais que um estilo musical, que o hip hop é muito mais que um estilo musical. Ele está para revolucionar, ele está para fazer diferença, e isso aqui hoje é uma diferença que está sendo feita. É isso aí, rapa. E a ideia do programa é construir, desconstruir, você postar aí, ó, mandar comentário, tá ligado? Não é obrigado a concordar com nada, porque nós não somos igreja, tá ligado? Nós somos o hip hop, a literatura marginal, nós somos você que está na sua casa, beleza? É a mesma fita. Então não precisa concordar com tudo. Mas se servir alguma coisa, pega pra você, manda para outros caras o link, fala, ó, acompanha a semana que vem que é tudo nosso, certo? Vamos em frente. Eduardo, a primeira pergunta que eu queria fazer, mano, todo mundo mandou perguntar sobre política, sobre a situação do país, sobre não sei o quê, mas eu queria te perguntar uma coisa que todo artista gosta de falar sobre isso, que é sobre a carreira, sobre o trabalho artístico. E eu queria saber como que é a construção de uma letra, mano. Como que é o Eduardo em casa? É quase um intelectual, escrevendo? Você pesquisa? Como que funciona? Então, com o tempo, claro, você entra na música de uma forma despretensiosa, você jamais imagina a dimensão que vai tomar, a proporção que vai tomar. E, de repente, com o tempo, você vai fazendo um evento, outro, fazendo um show, e, através do testemunho de algumas pessoas, você vê que aquilo que você escreveu positivamente mudou a vida das pessoas. Então, escuta o cara que usava droga e parou, o cara que era do crime parou. Então, você começa a sentir a responsabilidade de fazer uma música. E aí, a hora que isso exige que você, no mínimo, se informe, no mínimo, se oriente, que leia, que pesquise. Não sei se isso te leva para um nível de intelectualidade, mas eu acho que é necessário, até porque aquele cara do outro lado, que não tem oportunidade, não tem perspectiva, ele olha para você como uma referência e alguém que está, de repente, trazendo uma informação diferenciada para ele, alguém que está ajudando na educação. Então eu acho que esse é o compromisso com aquele cara da periferia, se informar cada vez mais. Então na hora de fazer a letra é isso. Eu procuro pesquisar bastante, abranger tudo que tem que ser falado, analiso aquilo que ainda não foi debatido, aquilo que não foi abordado no hip hop e procuro colocar na letra. É mais trabalhoso e tal, mas eu acho que é necessário. A música, para mim, ela tem que transcender o entretenimento. Nós estamos aqui para fazer ação social, para fazer revolução. Então, se você tem essa ferramenta que é o rap, nada mais justo de que você aproveite para fazer algo positivo, e é o que eu tento fazer. Então é isso, eu acho que o método de composição é esse. É buscar muita informação, tentar espremer na letra, mesmo quando não é tão musical, você fala, porra, mano, mas essa informação é vital. Foi até por isso que surge a necessidade do livro, porque sobrava informações, mas em resumo é isso aí, é buscar de uma forma ou de outra, colocar todo o conteúdo que você acha necessário para bater de frente com o sistema, para mostrar que a periferia tem politização sim, que a periferia tem uma boa intenção, quer mudança, que ela já cansou. Para saber o que está falando realmente, né? Porque é muito fácil também os caras desconstruir o que a gente fala, né? Inclusive, é por isso que eu não consigo manjar de muita coisa, principalmente tecnologia, Instagram, Facebook, agora tem Storm, tem um monte dessas coisas. Aí o que eu fiz? Eu trouxe um jovem, uma jovem comigo, beleza? Eu procurei um jovem, uma jovem aí, para poder me ajudar, mano. Porque, vou falar pra você, a gente tá ficando tiozinho e as informações estão chegando a milhão, mano. Tá bom? Então eu vou apresentar a Sara, que tá aí com nós. Salve, Sara! Oi, eu sou a Sara Marques. De boas? Eu não sei apresentar, desculpa. Ela vai estar com a gente, tá ligado? E aí vocês mandem as perguntas pra ela, beleza? Ó, presta atenção. A Sara Marques, ela tem 12 anos. Então manda as perguntas sem palavrão. Tá ligado, viado? Sem palavrão. Manda aí um negócio na disciplina, a pergunta direitinho, vocês estão em casa. E, mano, é mais uma forma também de você trazer seu filho para assistir o programa, trazer o neto para assistir o programa, trazer aquele enteado seu
Sabe aquele teatro vacilão, que tá vacilando na rua? Traz ele, mano, pra assistir o programa, porque nós vamos estar falando de política, de muita coisa legal. E a Sara que vai estar fazendo essa ponte. Não é não, Sara? Exatamente. É isso aí. Então, é o seguinte, Eduardo, a gente tá falando de fazer as letras, né, mano? De fazer esse... o esquema que às vezes o mano pensa que é a inspiração. Não, o cara tá na casa dele, cai um raio lá Agora, assim, um assunto, por exemplo, que nem o Rio de Janeiro, né, mano? Que acaba o Rio de Janeiro, para muita, até na letra do Realidade Qual, ele fala que o Rio tá virando parâmetro para malandragem do Brasil inteiro, né? Eu queria saber como que essa abordagem de uma violência pode ser feita numa letra e como que você entende uma notícia quando você vê ela no canal oficial. Você busca outros canais também de informação, além do livro, tem outros canais que você busca, ou você consegue ver ali numa Rede Globo, e também ver a mídia ninja. Como que você pesquisa esses tempos? Para poder até pôr na letra, de repente. Não, é necessário você ter vários veículos de comunicação e, obviamente, que a mídia convencional ela não pode ser um parâmetro porque sempre existe uma intenção sórdida, sempre está representando o interesse de uma classe dominante. Então, eu procuro não seguir aquilo que está dentro da mídia convencional. Então, procuro através de outros veículos de comunicação, através do livro e também a vivência. Você não é bobo, você sabe o que significa determinada notícia. Esses dias mesmo eu vi um comercial do Ministério do Turismo convidando para você passar uma temporada no Rio de Janeiro. É uma cidade maravilhosa, mas você não pode negar o nível de violência. São 20 trocas de tiros por dia. Entendeu? É tão violento quanto São Paulo, quanto outros lugares, mas você não pode omitir isso. E a televisão, o papel dela é sempre omitir e vender um pacote de mentira. Então, na hora que você está escrevendo, você tem que buscar compreender aquilo que está sendo dito para justamente não cair nessa armadilha de repente repassar um ódio, um preconceito, porque você não analisa o direito. O público muitas vezes ele não tem a oportunidade de debater aquilo que foi dito do contraditório. Ele não tem um contraditório em cima da informação de uma Rede Globo, de uma Record, de uma Bandeirantes. Então você vê a criminalização da pobreza, você vê a legitimação do genocídio sendo feito 24 horas por dia e você ali na periferia sem uma educação convencional de qualidade, sem muitas vezes a nossa literatura marginal, que por mais que a gente trabalhe para chegar nas pessoas, existem várias barreiras, obstáculos que acabam fazendo com que não chegue. Então, essa pessoa ela acaba estando desarmada na guerra e abraçando os conteúdos que estão na grande mídia. E é isso, você tem que procurar fugir disso. Fugir dessa informação convencional, porque um exemplo muito clássico, muito claro foi esses dias, que era o programa do Silvio Santos, onde ele recebeu o Temer para fazer propaganda da reforma da Previdência. Depois o Ratinho também. Entendeu? O Ratinho então, também na sequência. Você vê que existe toda todo um interesse sórdido da grande mídia, para em vez da concessão do entretenimento, da cultura, da informação. Inclusive mostraram um programa do Silvio Santos antigo, também mais de 10 anos, 15 anos, sei lá, que mostrava a Zélia Cardoso também no programa do Silvio Santos falando, não, a poupança a gente vai devolver o dinheiro e tal. Então a manipulação vem de 20, 15 anos atrás em termos de poder, né? No Brasil todo, mais de 500 anos aí que a gente está sendo manipulado. Mas a gente fez a Tatuíque junto, que é o festival de tatuagem, né? A Feira Nacional de Tatuagem, uma feira conhecida até no mundo todo. E uma coisa que a gente percebeu muito, as pessoas não iam lá só para pegar um livro seu autografado, ou um CD da sua carreira, agora o duplo autografado. As pessoas iam lá mostrar a tatuagem, né? Pedia para você autografar a tatuagem, pro cara, vários mandaram autografar e tatuar o autógrafo. Eu queria saber, assim, você pensa nisso? Quando que você se relacionou com esse público ao ponto do cara tatuar o rosto na coxa, né? Levar você no braço, levar você no antebraço, sabe? As minas chegam lá e tem você na barriga, sabe? Eu queria que você pense sobre isso, ou você é tudo fruto do trabalho e você culpa o trabalho, só se não é as letras? Não, você tem, como que eu posso dizer, você tem sorte também de ser ouvido. Obviamente você trabalha muito para que o seu conteúdo seja algo dinâmico, algo que realmente seja algo que seja possível ser ouvido, algo que seja prazeroso e que traga transformações. Só que não adianta. Você olha no espelho, você vai ver o Ferrez, que outro dia estava tentando escrever um livro da mesma maneira. Eu vejo o Eduardo, que estava lá no Cortiço do Glicério, sonhando que um dia alguém pudesse cantar uma música dele. E aí você vê a proporção que tomou, a dimensão. Você olha o seu rosto tatuado, uma frase de uma música que você escreveu. Outro dia eu estava na Fundação Casa, todos os menores cantando parabéns para você, etc. Então,
tomou uma proporção que era inimaginável. Então, eu só posso agradecer o público pelo respeito e dizer que se eu for merecedor pelo aquilo que eu escrevo, pelo aquilo que eu tento colocar em matéria de conteúdo nas letras, mano, é isso que eu tento fazer. Obviamente que quando você vê esse tipo de manifestação de carinho, sempre é surpreendente, você nunca se acostuma com isso. Para citar, eu estava sábado no Mitsutani, né, lá na Zona Sul. A rapaziada tem um projeto da hora lá, o Luizinho, parceiro de coração. E aí eles fizeram um evento muito louco, trouxeram um jogador de futebol para jogar com a molecada e de surpresa fizeram um grafite lá no muro. Pô, é um bagulho que você nem nos meus melhores sonhos imaginava. Então é muito gratificante e é isso, você tem que seguir. O meu cunhado, ele até perguntou, ele falou assim, pô, mano, quem é esse Eduardo aí? Porque eu vi um cara no grafite lá no Jangadeiro e tinha cara de rapper. Aí eu queria saber, ele era meio mexicano, meio rapper. Assim, meu cunhado falou, eu falei, o Eduardo, aí expliquei um pouco da sua carreira, que você fez parte do grupo, o Facção Central, ele lançou muitos discos, muitas músicas que bateram muito nas rádios e tal. E ele falou, meu, que louco, os caras homenageiam esse cara direto. E a gente vê camiseta, né, vê nos muros, e é uma coisa que a gente muitas vezes não espera, né, vai acontecendo, e eu acho que é a relação, principalmente com as letras, e a relação do carisma, de estar representando esse povo que muitas vezes não é representado, né? Mas eu queria também te perguntar uma coisa referente ao hip hop, né? Que é a bandeira principal que você carrega junto com a literatura. E é o seguinte, nos Estados Unidos, cara, o 50 Cent, assim na época como o Tupac, o Notorious, eles sempre cantaram a mesma coisa, né? Eles mudaram um pouco a levada, a batida, mas o assunto sempre foi o mesmo. A quebrada, a situação com as mulheres, a situação das drogas na quebrada. E hoje você vê tanto o 50 como o Kendrick Lamar, como todos esses caras, cada cara que surge novo é basicamente o mesmo assunto. E eles acabam tocando desde uma praia até na Disney, até em todo lugar. Por que no Brasil se tem o incômodo de achar que tem que mudar a letra? Que as pessoas criticam muito bem. Por que não muda o assunto? Por que o gangsta rap não muda, não aborda outra questão? Eu queria te ouvir nisso, porque é uma crítica que a gente vive ouvindo, e lá fora não, lá fora é normal. O cara curte na casa dele o The Game, né, mas ele não pode curtir o consenso humano, sabe? O assunto é pesado quando é o consenso humano. Bom, eu tenho uma visão diferente desse tipo de concepção, porque na hora que eu vou escrever uma letra, um disco, a primeira coisa que eu faço é separar um monte de tema. Nesse exato momento, eu já estou rascunhando disco novo e eu estou exatamente nessa parte de escolher os temas que eu vou abordar. Então, eu procuro fazer vários temas diferentes. Então, num CD Desculpa Mãe, no outro Castelo Triste, Depósito dos Rejeitados. Então, eu procuro diversificar bastante justamente para não ficar repetitivo. Só que nós estamos falando de realidades sociais, de problemas sociais. Então, quando as pessoas, de repente, limitam o nosso trabalho, eu acho que, de repente, não tem muito fundamento nesse tipo de opinião, porque eu vejo como desconhecimento de causa. Se você pegar como estilo musical e a gente fizer um comparativo com os outros estilos musicais, o estilo musical mais diversificado vai ser o rap. E não estou falando nem o que eu canto. São vários temas, porque o rap ele te oferece essa oportunidade. Dá para você falar sobre festa, sobre romantismo, sobre política, sobre violência policial, sobre exclusão. Então ele é muito abrangente. E eu procuro fazer isso. Obviamente que quando alguém de fora, que não tem conhecimento de causa, fala sobre o rap, ele sempre vai tentar dar uma limitada, sempre vai tentar dar uma desdenhada, falando, não, mas é tudo igual, os caras fazem cara de mal, isso e aquilo, só que não analisou profundamente. Eu vejo, o que eu te falei, muita diversificação. É um estilo musical muito diferente dos outros. Inclusive, eu sempre falo pra molecada, né, pra rapa, que é o seguinte, que o rap também é uma injeção para quem tá precisando daquele rap naquela situação. Talvez o cara tá ali privado da sua liberdade, ele tá precisando de um rap contundente de cadeia, que fale daquela situação. Às vezes uma mina, ela tá grávida, ela passou por, o companheiro dela foi preso, e aí ele tem que ouvir um Dinadi, né, mano? Tem que ouvir um rap que fala com ele, que conversa com ele. E essa injeção é o que impulsiona o cara pra melhora também, né? Não adianta o cara tá ouvindo um rap que não fala de contestação social se ele tá precisando ouvir até sobre a realidade. E é necessário que tenha
É necessário que tenha, é necessário que se fale sobre amor, que se fale sobre violência, é o que você falou, dependendo da situação que você se encontra, determinada música se encaixa mais com o seu cotidiano. Se você está bem, está feliz, então não adianta eu falar sobre problema social, de repente você vai falar, pô, mas isso aí não é minha vida. Só tem aquele cara que está na Cracolândia, tem aquele cara que é morador de rua, tem aquele cara que sofre o preconceito dentro da universidade e ele enxerga isso, e é aquilo que está inserido no rap nacional. Então é uma questão de se adequar. Se tua vida tiver dentro daquilo que está sendo cantado, você vai se identificar. Se não tiver, acaba não se identificando. Mas eu não considero o rap repetitivo, eu considero ele muito necessário. Hoje, isso aqui, o que está acontecendo aqui é uma transformação feita pelo hip hop. Com certeza. Entendeu? Inclusive, vários que estão aqui hoje, aqui nos bastidores, o Denis Sintonia, o Miller, o Anderson, o Morcegão, a Sara, são tudo gente também que veio junto com hip hop, com reggae, com sons de periferia, né? Com rock também. São pessoas que vieram com a luta social, no caso do Miller, que pertence a uma ONG. Então, é tudo respaldo disso. A gente vai ter uma pergunta agora do Lucas Bill, certo? Para o Eduardo. Salve Ferrez, salve Eduardo. Bom, a minha pergunta para o Eduardo é referente ao último show que teve no Hip Hop Celebration. Gostaria de saber qual a opinião dele sobre o show ter sido encerrado aproximadamente às 22 horas, o Taíde nem ter cantado na Praça da República, enquanto em outros lugares no AMB, por exemplo, o show da Anitta deu início às 23h30. Gostaria de saber qual o posicionamento, qual a posição dele em relação a isso. Nós sabemos que é o sistema tentando calar a nossa voz, mas eles não vão conseguir. O novo programa do Ferrez que está estreando é um exemplo disso. Parabéns pelo programa, satisfação. Bom, eu que agradeço aí pela pergunta, um grande salve aí para todos. Mano, então, você quando tá ali contratado para fazer um show, você tá ali à disposição da organização para fazer o melhor possível, porque você sabe da dificuldade do público para se locomover até o evento, você sabe da dificuldade de se fazer um evento no centro de São Paulo, e o nosso estilo de rap nacional, normalmente ele é preterido, ele nunca é convidado, normalmente a gente não tá nos eventos como esse. O testemunho que eu posso dar em relação ao que aconteceu ali é que houve um pequeno atraso e o evento deveria acabar obrigatoriamente às 22 horas. Então nós, como estamos ali para fazer um evento para todos, como a gente está ali fazendo parte de algo maior, entendeu? Até porque não era um show só do Eduardo, era um show de todos que passaram por lá, então eu estava ali como mais um colaborador, mais um que estava ali para ver um evento bonito. Então eu atendi a solicitação da organização, que era para de repente fazer poucas músicas, para que justamente o evento consiga ter novas edições, para que a gente sempre esteja presente no centro de São Paulo, em eventos grandes dessa magnitude, até porque o rap nacional merece. É lamentável, claro, que você está ali na expectativa de ver determinado show, até o Taíde não pôde cantar, mas todo mundo entendeu que infelizmente tinha ultrapassado o horário, e se a gente insistisse em cantar naquele momento, de repente ia acontecer algum conflito entre a polícia e o público. Então, prevendo o que poderia acontecer, a gente optou, também o Taíde teve a mesma postura, de deixar para uma próxima. Mas eu não vi, como que eu posso dizer, eu vi que houve o atraso e a programação era até às 10 horas, então a gente seguiu a programação. Lamento, claro, quem não queria cantar 10 músicas, 1 hora de show, o público estava todo lá, mas pelo que eu vi da organização, uma organização séria, é uns caras que estão querendo fazer algo positivo, fazer o rap cada vez mais estar presente naquilo que ele merece, nos espaços que ele merece. Então, de antemão, posso dizer a todos que teve uns contratempos, mas no próximo isso deve ser corrigido. Do primeiro para o segundo já houve uma correção, já houve uma melhora, e eu acredito que deva acontecer. Então é isso, mano. Nós temos que estar sempre presente, nós no palco, o público lá embaixo curtindo, entendeu? Cantando as músicas, essa troca de informações, essa interação, e nós temos que estar sempre presente. Lamento, todo mundo queria que o evento tivesse sido mais longo, não sei por que motivo nós teve que acabar 22 horas, acabou 22h20, e o da Anitta, por exemplo, começou 11 horas. Eu não sei qual que é o critério. Obviamente, nós estamos falando de rap. O rap sempre foi perseguido. E o dia que parar de incomodar é estranho, né? Então, citou exatamente o que eu estava imaginando.
O dia que eles não perseguirem o rap nacional, de repente nós já não estamos escrevendo o que deveria. Agora, é bom dar um recado pra você que tá do outro lado também, que tá junto com nós no hip hop, ou que é só um ouvinte, ou um cara que vai nos shows. Ajuda a gente também, mano. Não só critica, tá ligado? Faz que nem o Lucas Bill aí, ó. Manda uma pergunta produtiva e também elogia de vez em quando. Se você pegar um artista seu e elogiar, falar que a música tá bacana, ou seu amigo ainda que não aconteceu, né, Eduardo? O moleque novo ali que tá fazendo o primeiro trap dele, ou o primeiro rap, dá uma elogiada também, porque dá uma massageada no ego. Porque é muita crítica sempre, né, mano? Os caras muito do rap, as minas do rap, às vezes chegam com os 2 pés no peito. Não é que nós quer massagem, não, irmão, que nós já foi criado na guerra. Mas também elogiar é bom. Você pega o disco do cara, tem 30 músicas, fala, mano, gostei de 2 músicas pancadas ali que eu... Não fala das 28 que você não gostou, porque também é difícil trabalhar assim, né, Eduardo? Na verdade, a questão é que, como você falou, a gente já foi talhado para ouvir crítica, já foi perseguido pela polícia, já foi silenciado, censurado. Então, a questão não é essa, é que é tão difícil fazer rap nacional, é difícil gravar, é difícil fazer clipe, é difícil fazer evento, é difícil invadir o centro. Então, quando acontece esse tipo de coisa, a gente tem que procurar ver sempre o lado positivo. Como eu falei, obviamente, as pessoas que estão lá ficaram frustradas porque queriam um show maior. Legal, eu até fico lisonjeado, porque a crítica, eu queria ver mais músicas, legal. Só que é o que a gente tá falando aqui, fazer rap no Brasil é foda, mano. É difícil pra caralho, então você procura escrever, mesmo muitas vezes sem ter o acesso à literatura, você procura fazer o videoclipe sem nenhuma produtora, sem nenhuma, como que eu posso dizer, sem recursos, etc. Então você acaba conseguindo fazer uns milagres e muitas vezes as pessoas vêm e de repente não faz uma análise, obviamente, esforço, né? Você não quer caridade porque fez o clipe, mas você quer pelo menos uma análise verdadeira, uma análise honesta. E que o cara vale também, né, negão? Porque o cara, ele reluta em pagar R$50 ali num show de rap, ele quer entrar junto no VAPS. Não, eu conheço o primo do irmão do cachorro do meu tio, tá ligado? E ele quer entrar junto. E aí ele sabe que não vai dar, o público não vai dar o valor do cachê do cara, mas quando é um show de um outro cara que até você critica aí e tal, você vai, você potencializa, paga 500 pau pra ver um gringo, né? O gringo xingar a mãe da gente aí, o gringo mandar uns riffs de guitarra distorcido, ou muita banda que vem pra cá com 80 anos de idade, que põe os caras atrás do palco tocando, certo? E você vai e paga 500 pau. Tá na hora também de rever os conceitos aí, mano, porque a gente tem que tirar esse complexo de cachorro, de vira-lata que a gente tem, né, mano? Que os artistas da gente não valem. Eu vou passar pra Sara, que tá ali com as perguntas ali, beleza? E aí, Sara, o que pega aí? Olha, Ferrez, tem muita gente chegando. Tem de Olinda, Manaus, Embu, Caixa do Sul e muitas outras gente que eu não consegui anotar. E tem outras perguntas também. Marivaldo Antunes Neto perguntou que ele falou que acredita que as esquerdas desejarão ter uma canção com a batida do rap, mas com a letra que retrata-se a política atual. Não é possível algo nesse sentido? Mano, eu acho que já vem sendo feito o tempo todo, porque o discurso do hip hop, independente de tremular qualquer bandeira, ele acaba sendo um discurso de esquerda, um discurso socialista. Você quer igualdade, você tem a mesma pretensão do militante, entendeu? Independente de você ser de partido A, B ou C, é uma luta que acaba sendo igual. Você está na periferia, você precisa do quê? De distribuição de renda, precisa de igualdade social, precisa de um governo que não roube seus direitos, que não congele gastos na educação, na saúde, etc. Então, o rap ele já caminha por esse estilo. Eu acho que essa letra já foi feita. Ela já foi feita, né? A gente bate nessa tecla o tempo todo. Por vários artistas por aí. Vários artistas. Pega o GOG, Consciência Humana, Sistema Negro, o próprio Eduardo, Detentos do Rap. Muitos caras escreveram sobre... o que o rap não foge é da treta. A gente não foge de política, a gente é os primeiros a dar as opiniões. Nem todos, porque cada um também, né, mano? Não, lógico, discernimento, às vezes o cara não quer se envolver. Inclusive, Eduardo, essa frase sua que perturba muito quando eu tô na internet, quando eu vou falar de política, sempre vem um cara, odeio político, que nem o Eduardo diz. Mas o cara não entende que você está falando de um contexto daquele político também que prejudica. E a gente também é político no nosso dia a dia, né, mano? Então, o contexto da declaração é o seguinte: eu odeio político convencional,
entendeu? Aquele político criado para transformar a política em balcão de negócio, aquele que é eleito para vender facilidades para o financiador de campanha. Esse tipo de político, ele não deveria nem estar dentro do Congresso Nacional, ele não deveria ser parlamentar, ele deveria ser extirpado, ele é o câncer da política. Quando a gente fala de uma nova reformulação, de uma nova mentalidade, o que nós estamos falando do engajamento político do cidadão comum. Aquele cara que está na periferia, ele tem poder político, ele vive política, ele respira política, só que fizeram ele acreditar que a política é coisa de playboy. Então, quando você não gosta da política, você vai ser dominado pelo aquele que gosta. Hoje aqui é política. Quando a gente sair a polícia enquadrar, é política. Quando a gente chegar na periferia e ver as casas sem reboco, quando você vê o córrego, quando você vê as crianças andando pelo meio da rua porque não tem calçada, isso tudo é política. Quando então, vai no posto de saúde levar sua avó e aí não tem o medicamento... ou quando você vai se vacinar da febre amarela, que deveria ter sido erradicada há mais de 100 anos, isso tudo é política. O que acontece nesse momento é política. O golpe foi político, o judiciário aliado com a Rede Globo, aliado com a direita, isso é política. Então, se a gente não se manifesta, entendeu? Se a gente não entrar na política da nossa forma... Fica fácil para eles, né? Exatamente. Então, quando a gente fala de odeio político, eu odeio esse político da playboyzada, esse político da direita, que não se preocupa com a periferia, que quando ele fala sobre mudança social, ele fala, não, tem que ter mais confronto. A polícia tem que matar, a polícia tem que atirar, entendeu? Então, política para playboyzada se resume a isso. Você fica silenciado na periferia, você fica silenciado como subalterno no subemprego e a gente continua desviando as verbas, continua enriquecendo. Então, se a gente não participar, se a gente pelo menos se manifestar ou pelo menos trocar essas ideias nas quebradas, nunca vai mudar. Então, o político convencional continua odiando. Mas aquele cara da periferia que fala, eu quero me engajar politicamente, quero lançar minha candidatura, pode ter certeza que nós estamos juntos. É uma ideia que eu sempre até te dei, né, Ferrez? Falei, mano, Ferrez, você tem que colar, tem que chegar também. Como outros também tem que chegar. Às vezes as pessoas falam, e você, Eduardo? Eu falo, mano, é muito complicado na minha posição, porque eu vejo uma transformação que a gente consegue fazer através da música. E quando você fica naquele dilema, entro ou não entro, mas quando você fala de política, você tem que estar dentro de uma legenda, dentro de um partido que tem suas intenções, que tem seus dogmas. Então, de repente, qual o receio de você estar lá dentro e não conseguir fazer 1% daquilo que foi dito? E aí, de repente, através da literatura, através da música, de uma ideia, de uma palestra, você consegue fazer um efeito muito maior do que estar dentro de um congresso, dentro de um gabinete engessado pelo seu partido. Você fala, puta, mas eu quero aprovar determinado projeto. Aí o cara fala, mano, mas para aprovar esse, a gente tem que fechar com os caras lá. É a troca de favores, é o fisiologismo. Eu te dou bênção, você me dá bênção, eu troco favores e, mano, não é isso que eu acredito. Eu acredito que a gente dentro, tomando de assalto, a gente não precisa fazer troca de favores, eu não preciso potencializar a playboyzada para que eles vão lá na periferia e de repente falar, mano, hoje eu vou doar 10 cestas básicas aí para a comunidade. É engraçado que o cara também tem uma crítica muito grande, que eu entendo a política, o cara acompanhar isso, o cara acha chato, tudo, mas aí no final ele faz aquele meia política. Quando chega a época da campanha, ele vai lá, ele negocia o espaço ali da comunidade dele pro político ir, ele faz ali o métier pro filho dele estar na creche, então ele acaba participando de certa forma, muitas vezes como é que nem aquela política feita em cidade pequena, sabe, a política do burro, cara, me dá seu burro aqui que eu voto, né, me dá o burro. Então, tem que tomar cuidado, irmão. Quem não se organiza é organizado pelos outros. Isso é fato. Se você não aprender o discernimento, se você não aprender dentro do que você é, ser o melhor, e ser o melhor que eu falo, irmão, não é pra oprimir ninguém, não. Tá ligado? É você ser o melhor para você poder sobreviver. Porque quem não se dedicar, né, não vai sobreviver. Você tá fazendo faculdade, né, mano? Tá no 4º semestre de Direito, né? É mais um dos nossos que tá no Direito. Estamos lá tentando tomar o diploma, nem que seja para ser um exemplo, mostrar pro... Mas você não pretende exercer? Sinceramente, mano, surgiu pra mim... Primeiro que o direito, ele surge na periferia pela porta dos fundos. Todo mundo manja de direito, na periferia você aprende a ler o Código Penal de ponta a ponta, porque seu parceiro foi preso, você foi preso, fulano tá contabilizando cadeia, vai sair, será que ele vai progredir para o semiaberto ou pro aberto? Então você acaba meio que tendo contato com o direito pela porta dos fundos. Então, no meu caso, eu sempre ouvi falar do direito, etc e tal. E aí, com o tempo, o Hamilton, que você conhece, nosso parceiro,
Ele, através de uma música onde eu falo que o sistema tem que chorar com a nossa formatura, ele foi e virou advogado, então se tornou um assunto comum. Já me defendeu o Hamilton. Já. Exatamente, é uma disciplina que abrange tudo. E ganhamos. Ganhamos de um boizão para reformar uma laje, numa casa que eu tinha comprado. O Hamilton entrou lá e falou: não, você vai pagar a laje pro cara. E aí é da hora, você vê um cara do gueto, quebrado, legal. Tá até na capa dos discos, né? Exatamente. E depois você homenageou ele no disco novo, né? Foi. Matando ele no caixão. E ele também tá no clipe lá do ele Depósito. Tá no clipe, isso, do Depósito. Agora, vamos falar um pouco... Só concluindo, do direito, então, na verdade, assim... Por enquanto, a pretensão é mais que mostrar o diploma para o cara da periferia entender que ele pode, o que diferencia a gente da Playboyzada é a questão das oportunidades, entendeu? Eles não têm melhor potencial, a genética não é superior, entendeu? Não é a raça superior, a diferença eles progridem, a gente não, porque eles têm todo um ciclo de facilidades e oportunidades que nós não temos. E essa ideia do direito, ela se fortaleceu numa palestra da Fundação Casa. Eu estava ali falando para os meninos que nunca é tarde para eles recomeçarem. Eu falei, eu tenho 40 anos na época. Falei, não acho que é tarde para mim. Imagina vocês com 18, 19. Aí um dos meninos falou, mano, por que você não estuda então? Eu falei, demorou, então vamos fazer esse pacto. Eu estudo, vocês estudam. E aí a Fátima também já fazia direito. Eu falei, mano... As suas filhas também, uma já é formada, né? Não. Também tá no último ano. Tá no último ano. E aí... meio que surgiu natural. Uma largou o direito ou não? Uma largou. É porque é complicado, tem que ter um pouco, tem que gostar de ler, não é brincadeira. E também tem aquele detalhe que a disciplina é uma coisa, a realidade é outra, o meio acadêmico é uma informação diferente, então você observa aquilo ali sendo vendido para você, então tem um professor que é um doutrinador. Outro dia teve uma aula que, se eu não me engano, eu não sei se era ciências sociais, mas a professora conseguiu passar Marx de uma maneira que eu falei, porra, mano, é o Marx ou é o Hitler? Né? Entendeu? Então a distorção, a deturpação é tão grande que você tem que ter uma mente blindada. São bons nisso, então, aí é a hora que você analisa e vê que na prática é muito diferente da teoria. E a gente vê aí julgamentos e julgamentos que mostram que o direito seria muito bonito se ele fosse praticado. Se ele fosse praticado, porque até sofreu. Eu acho que a maior arma que a gente tem é que o sofrimento também é uma escola, e o sofrimento ele potencializa, né, mano? Então o cara que é de periferia, a mina que é de periferia, o não binário que é de periferia, ele pode ser potencializado também, porque ele tem esse sofrimento acoplado na vida dele. É uma sensibilidade diferente. Eu penso da seguinte maneira: como que você pode delegar para um cara a representação das pessoas da periferia se ele nunca pisou na periferia? A mãe dele não pediu esmola, ele não passou fome. Vai entender que o moleque roubou um celular, entendeu? Né? O moleque foi acusado ali de ter feito um 5-5, né? Exatamente. Como que ele vai julgar ali, dar 2, 3 anos para um moleque de cadeia, ou liberar o moleque para cumprir uma pena, situação, né? Sendo que o cara não passou pela mesma situação, né? Então eu imagino isso, você tem que ser representado no mínimo por uma pessoa que veio do mesmo nível social. Eu acho que é muito melhor eu acho que esse é o maior currículo que a pessoa pode ter nascido ali, a experiência. O Einstein já dizia, né, que o maior conhecimento vem da experiência, não é do livro. O livro é legal, a pessoa lê, legal, decorou, vira juiz, vira desembargador, vira porra toda, ganha direitos sórdidos de me julgar, te julgar, só que na verdade é um teórico. É um teórico. Rapaz, tá chegando pergunta de tudo que é lugar dos 4 cantos de São Paulo e mais de outros estados. Tem até pergunta já vindo de outro país, mas não vai dar tempo da gente falar todas. A gente vai falar algumas. Então a Sara daqui a pouco vai entrar aí. Antes eu não apresentei a Sara direito. Fala pra vocês. A Sara, ela foi dançarina do Patati Patatá. É sério, velho. Ela foi dançarina do Patati Patatá. Ela foi Miss Popularidade de Mongaguá. E ela foi a primeira princesa rainha de Itanhaém, mano. Além de ser embaixatriz da beleza do litoral de São Paulo. E também é do Interferência, a ONG que a gente tem lá na Zona Sul de São Paulo. Ela é do Interferência. Mas tudo é verdade mesmo, esses títulos são reais. E no programa que vem, na quinta-feira que vem, nós vamos trazer as fotos. Ou, como que é o nome daquelas faixas, né? As faixas para provar para vocês que ela é tudo isso. Além dela ser uma nerd, por isso que a gente convidou ela pro programa. Sara, tem mais pergunta aí? Mas tem que falar nerd, porque nerd é uma palavra boa. Eu sei. Todas as pessoas da periferia tinham que ser nerds, fala a verdade. Eu sei, pior que é. Tem pessoas de Montes Claros, Sobradinho, Capão Redondo e de Monte das Cruzes.
Mardonio Almeida perguntou: Eduardo, como você vê a questão de dar apropriação cultural em relação do movimento negro? Mano, eu sempre vejo esse debate porque eu vejo algumas pessoas na internet se incomodando de repente que o cara tem a pele mais clara e de repente ele fala sobre rap, ou ele faz uma trança, ou ele usa uma roupa que é mais característica de nós do hip hop e tal, e muitas pessoas acreditam que isso é uma apropriação cultural. Mano, nós aqui temos uma pele clara. E a gente vive hip hop 24 horas por dia. Eu mesmo tenho tatuado Malcolm X, Martin Luther King, Eazy-E, mano. Então, eu penso da seguinte forma, mano. A gente tem que estar com quem agrega valor. Se as pessoas que vêm, elas não vêm para usurpar, não vêm para tirar, vêm para agregar valor, é importante ter na causa todos aqueles que estão para tentar fazer a revolução, para tentar somar. Obviamente, é da hora que o movimento negro seja forte, que as pessoas da periferia que são negras se engajem politicamente e entendam que a causa existe, que o racismo existe, que não é uma coisa da sua cabeça, que não é um mimimi da internet, porque existe uma patrulha ideológica, que quando você se manifesta sobre racismo, sempre venham para falar, ih, mano, é a mesma coisa de sempre, etc. Não, a gente tem que debater o tempo todo sobre isso. Então eu acho que não é uma questão de apropriação cultural, eu acho que as pessoas têm que elas têm que estar dentro daquilo que elas acreditam. Eu mesmo sempre amei o rap, o hip hop, então eu acho que eu não vejo cor. Eu vejo que o rap precisa ser cantado pelas pessoas que têm competência para cantar. Da mesma forma, as lutas têm que ser travadas pelos verdadeiros guerreiros, independente da cor de pele, do gênero, da sexualidade, mano. Eu acho que todo mundo tem que estar junto. A única coisa que eu divirjo é você ser da periferia e depender da playboyzada para fazer revolução. Você ser da periferia e na hora da sua manifestação ela só acontecer com a playboyzada que nunca pisou na periferia, que tá ali falando por você. A gente não precisa de porta-voz. A gente está na periferia, a gente conhece os problemas sociais, a gente conhece as demandas e a gente tem boca para falar, mano. Então, nós temos que se representar. Independente da sua cor, etc., acho que a luta é uma só. E também esse bagulho de apropriação é muito louco, porque, por exemplo, tem várias meninas que reivindicam das brancas não usar o cabelo afro, pá, né? O cabelo, querer enrolar o cabelo e deixar o cabelo black e tal. Né, tentar, né, deixar black, porque não consegue muitas vezes, mas as minas criticam, mas muitas minas também só tem o cabelo black, né, velho? Não quer dizer que a mina fez o cabelo black, ela tem a atitude da militância, de saber os direitos da mulher, de saber os direitos do negro, então também não adianta estar só na estética. A gente tem uma estética negra que veio aí, que acabou dominando os shampoos, os condicionadores, isso está enriquecendo muita gente. Mas não quer dizer que a mina de periferia está sabendo de fato o que ela está lutando. E a grande briga nossa, inclusive tem uma professora que a gente vai pôr a pergunta dela aí, a Sirlene, que ela fala disso. Então vamos encaixar a pergunta dela que é isso. Oi Ferrez, tudo bem? Eu tô aqui para contar um episódio que me ocorreu há alguns anos e que alterou completamente a minha visão de educadora. Eu lia um conto de fadas e a princesa era negra, os estudantes não sabiam. Eram crianças de 10, 11 anos. Então iniciei com ela uma vez, uma princesa muito linda, e depois virei a página para apresentar a princesa, a ilustração. E uma menininha pôs a mão na boca e fez: "Você disse que ela era linda." E eu: "Por que ela não é linda?" E o outro menino responde do fundo: "Porque ela é preta." Passo a me questionar, onde estão as heroínas e os heróis negros dentro da educação escolar? E se essa falta de representatividade expulsa estudantes, sobretudo negros, da escola? Eu tenho uma tese de que sim, não somente, mas sim, e a gente precisa rebater. Beijo. Opa! Sirlene, obrigado pela sua pergunta, pela sua colocação. Eu acho que é isso que você falou totalmente. Existe um desmonte da valorização da cultura negra, assim como um desmonte de toda a cultura. Não é para relacionar a periferia com cultura, não é para relacionar a escola com cultura. Por isso que as bibliotecas na escola não são incentivadas. Se manda livros para a escola e deixa eles guardados, né? Não se treina os professores para poder saber da literatura. A literatura não é uma coisa fácil, né? O autoempoderamento, a questão racial, ela não é fácil de ser passada. E é de verdade. Se existe cartilhas padrões, né, Eduardo? Na escola, e a escola não aborda isso. Zumbi. Foi um negro doido que saiu por aí e montou um quilombo. Não foi um cara importante que montou uma comunidade paralela que não queria pagar imposto, que queria fazer uma autovalorização do negro, que deixava o branco morar perto, mas não dentro do quilombo, né? Então, é para ter esse desmonte mesmo.
é de propósito, né? O Brasil, a elite brasileira, ela tem uma coisa muito engraçada, que o funcionário ele tem que ser cabisbaixo, ele tem que ser, não pode ser contemplativo, o funcionário não pode estar pertencendo à mesma estirpe, ele tem que estar sempre abaixo, né? Isso é uma coisa europeia de dominação que a gente passou, de colonização. O que você falou desde a colonização, não adianta. O livro foi escrito pelo branco, o tipo de cultura que a gente segue foi arquitetada pelo branco, pelo colonizador. Então, a abolição da escravatura oficial não tem nem 2 séculos. Então é muito curto, é um período muito pequeno. Então a gente ainda vive, não diria nem um resquício, a gente ainda vive sob essa alforria que não aconteceu. Então você vê isso presente em todos os setores e, infelizmente, a educação também é um local onde existe uma grande deturpação da cultura negra e, obviamente, que o menino, quando ele não é identificado no herói, não é identificado no protagonista, no personagem bom do episódio da novela, do episódio do filme, etc., obviamente que ele começa a se sentir envergonhado pelos próprios traços, pelo semblante, etc., pelo cabelo. E o rap ele tenta fazer essa reformulação, essa mudança de postura, essa mudança de contexto através das nossas letras, através da literatura também. Mas nós vivemos isso, o resquício da europatização, que ainda é presente, é o que eu falei um pouco antes. Tudo que você fala sobre a causa negra, etc., é transformado em mimimi. Não, mas tem negro que não sofre racismo. Eu duvido muito. Eu acho que aquele que nunca sofreu, ele não compreendeu que ele estava sendo seguido, ele não percebeu como o cara que estava dentro da viatura olhou para ele. Ele, quando entrou no avião, ele não percebeu que os passageiros olharam meio naquelas e tal, de segunda. Então acontece o tempo todo. E o que você cita é exatamente isso aí. A deturpação no ensino. Não tem até as leis que obrigam que a história do negro seja contada nas escolas, só que não tem o preparo, não tem o material didático adequado e isso vai sendo passado de geração para geração, então você acaba não aprendendo sobre a história da cultura negra, é o que você falou. Na deturpação, o zumbi não é um representante da liberdade, da resistência contra a escravidão, contra a opressão, é só mais um que mataram no quilombo. E aí, no final, a gente vai ver o quê? A estátua do Borba Gato exaltada, você vai ver a exaltação dos bandeirantes, que, na verdade, deveriam ser os nossos inimigos. É verdade. Rapa, toda quinta-feira, 6h30 da tarde, tem um programa Ferrez em Construção. Acompanha nós, se inscreve no canal aí, passa para aquele tio seu chato, tá ligado? Que não gosta de falar desses assuntos. Passa para aquele cara ali que tá contaminado pelos bolsomitos da vida, beleza? Tumultua mesmo, fala, mano, tem um canal, tem uns caras da hora, liga lá, acompanha a gente ao vivo, toda quinta-feira, na TV 247, certo? É só se inscrever. Não tô pedindo nada pra você, velho, não tô pedindo pra você comprar produto, né, Eduardo? Não tô pedindo pra você comprar os trampos nossos, nada. Se inscreve, sabe por quê? Porque quando é o clipe dos caras que vocês querem criticar, vocês vão lá e se inscreve, comenta, dá ibope pros caras, tá ligado? Porque também tem muita gente, Eduardo, que critica um ou outro artista e fala, pô, não sei como aquele cara tem 5 bilhões de views e tal. Eu também acho estranho, porque você vai no show do cara e tem 30 pessoas, velho. Né? Tem que tomar cuidado também com o que é impulsionamento, com o que os famosos de cliques, né? O Renan chama sabiamente dos MC Pipoca, aqueles que estouram uma vez e nunca mais voltam, tá ligado? Então, pega coisa séria, contribua com coisa séria também, compra coisa de qualidade, se tiver um quadrinho de qualidade, tem um CD de qualidade, vai no artista, paga o show, faz questão de pagar. Eu faço questão, quando eu vou nos shows dos artistas que eu gosto, eu faço questão de pagar. Rafael Ferrez, você pode entrar? Não, irmão. Se eu que sou amigo não pagar para entrar, o inimigo que vai pagar, tá ligado? Então vamos contribuir também com quem vale a pena. Se não valer, se você achar que a letra não vale a pena, o vídeo não vale a pena, também não escreve não, que vai continuar no mesmo jeito. A gente nunca dependeu de mídia, nunca dependemos, né, mano, de ninguém que não seja o público verdadeiro. Não, né? O alicerce não diria nem do rap, mas do tipo de cultura que a gente aborda e tenta expandir, é o público verdadeiro. É aquele cara que, independente de você estar na televisão, de você estar no rádio, etc., ele está fechado com você. E eu sou uma prova viva que esse público existe porque, mano, eu nunca tive na grande mídia e, mesmo assim, sempre tive o apoio desse público, eles sempre tiveram nos eventos. E eu me sinto abençoado nesse sentido.
Claro, obviamente que você trabalha para fazer uma boa letra, você trabalha para fazer um bom trabalho, mas mesmo assim o público ele sempre esteve presente e é um público ímpar. É o que eu sempre falo, porque às vezes as pessoas perguntam, pô, mas você não deveria ir na televisão? Eu falo, mano, ir na televisão para ter um público, porque eu tô na moda, quando eu comparo com esse público que eu tenho, um público fiel que está comigo desde sempre, então essa é a explicação, não preciso ir na televisão. Eu tenho o privilégio de dizer não para a Rede Globo, de dizer não para o SBT, para a Record, para qualquer outro veículo de comunicação de massa desses convencionais, e mesmo assim vou lá no show e o público está lá presente, apoiando. Então, todos os lugares, né, mano? Todos os lugares que vai. São várias manifestações. Tem um público esperando até o final ali para ver, muitas vezes é a atração que encerra a noite. Eu sou testemunha disso, que eu passei desde o campo do Capelinha até em outros estados que eu acompanhei os shows do Eduardo. Sempre tem aquele público que tá no final esperando, tá ligado? Aquela massa que tá querendo ver as músicas, que tá acompanhando, que tá cantando uma música que não passa né, na rede convencional, mas que passa na internet, que o cara contribui com o outro tocando no carro. E o rap sempre foi isso, né, mano? Sempre foi de boca em boca. Inclusive, nós temos uma pergunta de Goiânia, o cara acabou de mandar aí, vamos ouvir. Salve Ferrez, Eduardo Tadeu, Eric Honda aqui de Goiânia. Queria saber sua opinião aí, irmão. O que você acha da condenação do Lula? Se por acaso ele ficar inelegível, o que você acha de uma eleição sem ele aí, no cenário político, né? Se é bom ou ruim pra periferia? Até tenho uma opinião formada sobre isso, mas queria saber a sua, irmão. Tamo junto, forte abraço. Sobre o caso do Lula, a gente tem que fazer primeiro uma análise do contexto em que foi julgado o recurso em segunda instância. Pelo que eu li, haviam mais 277 recursos para serem julgados na frente do caso do Lula. Então foi passado na frente. A partir do momento que você tem uma atividade anormal dentro do judiciário, você já percebe que existe uma intenção partidária ideológica, e então você começa a ver que a justiça não está cega no caso do Lula. É uma justiça parcial que fez o possível para adiantar o processo justamente para tornar ele inelegível. Isso fica nítido. Então é uma questão que não dá nem para você fazer juízo de valor se é culpado ou inocente. A questão é que estão acelerando tudo. Exatamente. Né? O que salta os olhos é como que a engrenagem se moveu no caso dele. O que você espera do judiciário é que ele seja realmente um poder independente. É harmônico, independente. O problema é que ele é dependente e está em muita harmonia com o legislativo e o executivo da situação. É muito complicado quando você vê um judiciário que ele é atrelado à mídia, aonde você tem um juiz que grampeia presidentes e divulga o áudio na Rede Globo. É muito complicado quando você vê esse tipo de judiciário. Então não dá para você analisar que está sendo feita justiça. A partir do momento que você vê um judiciário que é tendencioso, eu de repente tenho minhas dúvidas se dentro daquilo que eles estão apontando como provas, resquícios, evidências, etc., se realmente existe uma culpabilidade. Ainda mais sendo capa da Veja, da Isto É, Exatamente. Da Época, tudo ao mesmo tempo, né? Eu tava no Pão de Açúcar, entrei no Pão de Açúcar esses dias, todo de 10 em 10 metros tinha um quiosque com as 3 revistas, mostrando a capa contra o ex-presidente Lula, né, mano? E destruindo, já era o cara e tal. É porque você suspeita, né, velho? Então, é um judiciário que, para resumir, não tem credibilidade nenhuma a partir do momento que você nota que existe uma perseguição política. Agora, em relação ao cenário sem o Lula, é obviamente que é o que a direita queria. É só você analisar as publicações sobre o Ibope nesse exato momento, sem a presença do Lula, o Bolsonaro assume a liderança. Então é nítido, é mais do que óbvio, você vê qual que é a intenção, é tirar da corrida eleitoral para que a direita domine e concretize o golpe que foi dado lá na Dilma Rousseff. E até é fácil, né? Porque aí põe o Bolsonaro ali na candidatura em primeiro, ele não se mantém, que é uma candidatura ordinária, nem partido direito tem, né? Um cara que não sabe nem conversar, não sabe dar entrevista. Não tem conhecimento de causa, não tem conhecimento de nada, nem fiscal, nem político, nada. Ele não sabe falar de segurança pública, nada. Os caras que seguem esse cara tá tão desesperado que eu tenho dó. Quando o cara fala, eu vou votar nesse cara, eu falo, eu tenho dó de você, porque você deve estar muito desesperado. Mano, né? É surpreendente o caso do Bolsonaro. Eu sempre cito nas palestras que eu fiz uma música com a Carol, que era do Realidade Cruel, e eu citei num trecho, eu falei do Bolsonaro.
Obviamente que você até espera uma retaliação vinda da Playboyzada, até porque o discurso dele de confronto, o cara que apoia o estupro, o cara que ofende quilombolas, etc. Então, ele por si só é um personagem abominável. Então, o discurso dele por si só já demonstra qual que é a carta de intenção dele. Um cara que fala que no Carandiru morreram poucas pessoas, um dos maiores massacres contemporâneos. E acabou de dar uma entrevista ao vivo para, sei lá, 1.000 pessoas que estavam com ele falando que as minorias têm que morrer, tem que matar a minoria e a maioria que vai governar o país. Então aí eu não consigo compreender a identificação de algumas pessoas da periferia. Obviamente que você entende alguns fundamentos. Por exemplo, o cara tá no ponto de ônibus, ele é assaltado, roubaram o celular, e aí ele vê um Bolsonaro falando, o ladrão tem que morrer, bandido bom é bandido morto. Então, dentro desse choque psicológico abalado, ele começa até a acreditar que chegou a hora do confronto. Entendeu? Então não é a questão, não se torna mais educacional, então é preciso de mais confronto. Só que, mano, em resumo, pelo menos a leitura que eu faço, não sou o dono da verdade, mas quando você vê o que o Ferrez disse, um cara que abomina as minorias, um cara que é a favor do confronto, da polícia que mata, da polícia que espanca, do sistema carcerário que não reeduca, que tortura, que aprisiona cada vez mais, de um judiciário que tem as penas grandes, etc., mas só para o pobre, é seletivo. Então, quando você vê todo esse tipo de discurso, a leitura que eu faço é que, em resumo, ele é contra as pessoas da periferia. Porque são as pessoas das periferias que são os menos favorecidos, que acabam sendo obrigados muitas vezes até a ir para o crime. Entendeu? Então, e não só os que vão para o crime, as pessoas comuns que querem os direitos dela, porque quando a gente fala de direito, você não está só pleiteando, eu quero progredir de pena, não, eu quero educação, eu quero casas, eu quero estar na universidade, eu quero que construam universidades na periferia, e o discurso da direita é sempre contra isso. Outra coisa que me chama muito a atenção da direita é que normalmente eles marginalizam os caras da esquerda. O cara da esquerda é violento, isso e aquilo. Só que o cara da direita, ele gosta do Mussolini, ele gosta do Hitler. Esses dias mesmo eu vi uma matéria de um bloco carnavalesco que é o Porão do DOPS. Então você entende que as referências dos caras é só ditador, é torturador, é assassino, é genocida. Então, para mim, é muito claro que existe uma divisão. E é muito louco também quando playboy e pobre. Periferia, e você vê nas manifestações, né? Em prol, contra o ex-presidente. Aí tem 10 caras com a bandeira lá, né? Todos brancos, com aquele óculos, né? Com aquele relógio Rolex e tal. Aí mostra, a favor do presidente, tem 500 pessoas. Aí a mídia deslegitima e fala, é pessoal da CUT, é pessoal... Meu, não tem nem como mandar ninguém da CUT, porque os caras tirou o dinheiro que ia para os sindicatos, aquela contribuição que você dava, até isso a direita cortou, né? O que a direita fez? Ela fez um plano de elaboração, de venda de coisas nacionais, que a gente está vendendo tudo, os Correios estão virando uma porcaria de propósito, para poder estatizar, né, mano? A Sabesp, a ideia é estatizar, Eletropaulo já foi estatizado para a OS Eletropaulo, que virou uma porcaria, todo mundo chega com conta cara em casa. Então você não lutou para não estatizar? Hoje você paga uma conta de R$500 de luz, sendo que você pagava 50. É um empobrecimento. E tem mais, Eduardo, eu acho que, de certa forma, o Estado, ele virou, não o sistema, essa coisa, mas o Estado mesmo, ele virou um inimigo da população. Porque tudo que se fala é em números. As vacinas vão chegar, mas custaram 3 bilhões de reais. E as pessoas que estão morrendo, né? A humanização não se tem o lado humano. A gente vive no estado de exatas, né? O lado humano ninguém menciona. É muito louco isso. Eu acho que as pessoas estão partindo para... E as pessoas da periferia acabam entrando nessas contas, porque o único meio de comunicação, como sempre, é a televisão. É o meio que é mais... Embora tá virando a segunda tela, né? Hoje, esse programa aqui é para isso, é por isso, porque tá virando a segunda tela, enquanto o cara tá vendo a gente ali no celular, tá vendo a gente no computador, a elite tá perdendo a audiência, né? É necessário ter uma outra opção, ter um outro foco, um outro debate. É necessário fugir daquele ditame convencional, daquela linguagem convencional que diz que você não pode, que a periferia ela não consegue progredir, que ela precisa dessa democracia representativa onde você só é representado pelo cara que vem da alta classe. Então a gente precisa desconstruir essas mentiras. Então um programa como esse, ele surge como uma oportunidade de
de se tocar em pontos que até então eles são tabus na televisão, é uma outra linguagem. Se você vê um debate político na televisão, quando se falar de esquerda, vão falar de endurecimento de lei, de prisão perpétua, pena de morte, a polícia tem que ser melhor aparelhada, precisa de mais armas, mais carros, mais presídios. Então, quando se fala de periferia, a única proposta que a elite tem para nós é a violência. É a violência institucionalizada. E aqui não. Aqui nós estamos falando de igualdade. Eu, você, a maioria das pessoas que estão assistindo sabem que se não passar pela educação, pela distribuição de renda, nunca vai acabar a violência. Então é uma questão de fazer o comparativo. É só você pegar os países menos violentos, vocês vão ver que lá a desconcentração de renda é muito maior, a distribuição de renda é maior e o acesso à educação. Sem isso não adianta, nós vamos ver sempre dentro de um círculo de violência infindável. Infindável. Eduardo, o que tá vindo aí, mano? Você tá fazendo disco novo? Já falou que tá compondo? Então, nesse exato momento eu tô naquela fase de separar temas, obviamente que já tô rascunhando. Ainda não tem nada muito concreto, mas é sempre assim que começa. Você começa a estudar os temas. Eu sou um cara que primeiro elabora um monte de tema, entendeu? Eu separo quando eu falo um monte, pode ter certeza que é bastante mesmo. E aí depois eu vou vendo aquele que se adequa com o momento, aquele que tem mais a ver com os dias atuais. E tô separando e escrevendo alguma coisa. Nunca ponho prazo na obra que você tá ligado. A obra tem vida própria. Se você fala, puta, eu vou terminar em um mês, você vai terminar em 2 anos. Mas é isso, eu tô escrevendo aí. O público pode ter certeza que em cada show eu escuto aquilo que vocês falam pra mim, sobre que tipo de música vocês querem, até a velocidade da música. Eu sempre tô ali atento. Porque o público do rap, ele é um público muito verdadeiro. Então ele chega pra você, ele te dá opinião sincera, ele fala, ó, vem assim, vem assado e tal, troca aquela ideia, aborda tal esquema. E eu sempre escuto, sempre ouço e vou tentar fazer o melhor disco possível. Obviamente que meu único problema é que quando eu começo a escrever para parar é complicado. Por isso que vira os duplos aí, os triplos da vida. Eu tô tentando não fazer mais duplo. Porque depois não consegue reposição. Então, né, o problema do duplo é que muitas vezes você coloca um CD que tem 30 músicas. Todas têm uma regularidade porque você faz propositadamente para que todas tenham o mesmo conteúdo, o mesmo nível de conteúdo. Só que chega na hora as pessoas acabam não conseguindo ouvir tantas músicas. Então eu tô tentando ir contra o Eduardo aí pra ver. O Eduardo contra o Eduardo. Fazer algo um pouco mais enxuto, nem que faça um CD agora com as 18, daqui um ano e meio faça mais outros com 18. E tem um site pra procurar direto, né? O trampo de vocês, né? Boné, camiseta. Qual que é o site? Eduardo Oficial, pode entrar lá. Eduardooficial.com.br? Isso. Eduardooficial.com.br. Vocês param de ser sacana, velho. Começar a comprar camisa. Eu sei onde vocês compram as camisetas muitas vezes, que não é as camisas feitas pelo cara, tá ligado? Aí é foda. Eu sei que todo mundo também precisa comer, aí vai vir aquele papo. Pô, o camelô precisa comer, o cara. Pô, mas o camelô já faz o Pink Floyd do Metallica, tem que fazer do Eduardo também, né, velho? Embora quando é muito popular a gente não controla mais, né, Eduardo? Mano, eu sinceramente, hoje em dia, eu nem mais penso nisso aí. E como eu te falei, eu tenho um público muito fiel, e obviamente que longe de mim tentar transformar aquele cara que ama o rap em consumidor. O público do rap ele é tão consciente que ele sabe, né? Que ele chega, ele que pede o boné, ele que fala, pô, Eduardo, faz tal camiseta, e a gente procura atender porque também é legal o cara vestir aquilo que ele acredita. É legal ver o cara com a camisa do Ferrez, o cara com a camisa de outras bandas. E a gente, se não faz, eles fazem também, né? Muito louco. É uma exatamente. demonstração de carinho, de pintar, né, mano, o rosto e tal. E outra coisa, eu vejo como até um meio de protesto, porque, por exemplo, se a gente não tivesse as marcas da periferia, não que eu seja uma confecção, mas se a gente não tivesse essa opção, a gente sempre usaria o quê? O Nike, os outros estilos de roupa, que muitas vezes não, que na maioria das vezes aquele cara que desenhou a marca, o idealizador, o dono, ele não fez para a periferia. Geralmente ele não faz. Então, nem pro Brasil, né? Tem um monte de cara que declara que a marca dele é feita para elite, que ele nem gosta quando a periferia usa. E isso é um dado que vale a pena ser ressaltado, que muitas vezes a gente vê estilos musicais que o cara até não só usa a marca, como ele escreve uma música para a marca, sendo que o dono da marca odeia a periferia.
O dono da marca, se ele pudesse, o cara da periferia jamais usaria a marca dele. Então, a gente tem que se conscientizar também nesse sentido e valorizar as pessoas da periferia. Não estou nem dizendo para você, ó, compra a roupa do Eduardo. A questão não é essa. É que se a gente não fechar entre nós, entendeu? Fazer nossos próprios eventos, nossas próprias confecções, nossas próprias produções musicais, cinematográficas, etc., a gente nunca vai conseguir progredir como uma classe social. Entendeu? E o que falta muitas vezes na periferia é isso aí. O polo comercial, científico, é acreditar que a gente pode administrar não só o plano de assaltar o banco, a gente pode administrar negócios, a gente pode evoluir, não existe limite, até porque nós representamos 90% do telespectador, do consumidor, do eleitor, tudo passa pela nossa mão. É uma questão de enxergar o nosso valor e colocar isso em prática. Tá vendo, mano? Mina, trans, não binário que tá assistindo a gente pode, tio. Pode, a gente com tem certeza. que dominar os meios, a gente tem que passar por cima dessa opressão, que a gente também vive falando de opressão o tempo todo, mas tem que dominar os meios. Senão a gente vai virar só consumidor, tá ligado? Dos mesmos caras, dos mesmos iates, das mesmas mansões, e a gente não vai galgar nada. Eduardo, muito obrigado pela sua participação. Satisfação. Mano, você é meu parceiro, meu amigo, você tá ligado? Demorou. Eu que agradeço, mano, fico lisonjeado de estar aqui na estreia desse programa em construção e vamos construir muita coisa junto, entendeu? Inclusive, falando de coisas junto, fizemos uma música chamada Conspiração, certo? Eu, Ferrez, o Cascão, ouve lá. A introdução desse mano, só a introdução já não precisaria nem do rap, entendeu? Fala isso como é que acredita. Não, mas é muito louco mesmo, então é da hora saber que tem um parceiro que representa de verdade, que tem a periferia no coração, que faz vários trabalhos sociais, que ajuda as crianças, que está sempre atuante no rap, no hip hop como um todo. Eu só tenho a agradecer e dizer que estou muito feliz de estar hoje aqui presente e espero que cada mano que vem aqui também contribua, entendeu? Compreenda e entenda o valor desse programa e o quanto ele é necessário para a periferia e para a conscientização do nosso povo. Tamo junto. É nóis. Obrigadão. Sara, muito obrigado pela sua participação. Beleza? De nada. Sempre que eu puder, eu tô aqui. Quinta-feira que vem, você tá intimada a estar aqui de novo, hein? Tá bom. Não marca nada, não grava o programa no canal lá separado, espera nós. Tá bom. Beleza? Tá bom, Tamo então. junto. E aí é o seguinte, obrigado a todos vocês, mano, tá ligado? Que compareceram aí toda quinta, às 6:30 da tarde, nós temos esse compromisso aqui, beleza? Olha, eu não tô marcando palestra, eu tô saindo correndo lá da Onda Sul na quinta-feira pra chegar aqui, né? Vem do Capão pra cá direto, tá ligado? Então, toda quinta-feira, mano, deu uma clicada, lembrou de nós já não marcou na sexta pra vocês poderem tomar cerveja de vocês, certo? Já marcou na quinta. E é o seguinte, chegou um momento aqui de eu ler um trecho, né, mano? A minha cultura da literatura e tal. Então é o seguinte, havia cata-mendigos limpando a cidade por ordem dos mandões lá em cima. E assim no verão, os majorengos queriam a cidade disfarçada para receber turistas e visitantes ilustres. Os jornais, as rádios e a televisão berravam e não se sabia se estavam denunciando ou atiçando os assaltantes e a violência das ruas. Quando em quando, o camburão da polícia cantava na curva da praça e arrastava o herói na limpeza da vagabundagem. Toda essa gente sem registro, a gente de pé inchado, ele seguia, de cambalhada em turminha, lá dentro do carrão. Era escuro e abafado. Isso aqui é de 1992. É João Antônio, mano. Mais atual do que nunca. Nós.